Alemanha e Itália. Esse daqui foi o jogo mais previsível do dia, né? Pelo menos, né? Porque a Alemanha já tinha vencido o jogo da ida lá na Itália, lá no San Siro, né? O jogo da volta agora sendo na Alemanha. A expectativa era para a Alemanha simplesmente confirmar a classificação. E parecia que seria até com uma dose de humilhação, né, caras? Afinal de contas, a Alemanha chegou a abrir 3-0, cara. Tava dando uma surra ali, tava ó, espancando a nossa pobre Itália. Tava com cara de ser, pô, agora que o Spalletti vai cair, irmão. Quer dizer, ele ainda pode cair, né? Mas quando a Alemanha abriu 3-0, eu realmente pensei, putz, de hoje o Spalletti não passa, porque vai ser eliminado e ainda vai tomar um 7-1, cara. Tava com cara de 7-1, que é o que a Alemanha tava fazendo com a Itália. Mas acabou que no segundo tempo, a Alemanha deve ter dado aquela relaxada, né? De lei. Pô, você tá com a vaga na mão, data FIFA em março, os jogadores estão cansados. Vai vir aí rodadas decisivas dos campeonatos, mata-mata de Champions League, mata-mata de Europa League, de Conference. Então, natural que os jogadores tenham dado aquela relaxadinha. E aí a Itália chegou a conseguir buscar um empate, ameaçou ali empatar a eliminatória, né? Mas acabou sendo eliminado no agregado do 5-4. Eu não vi o jogo, porém, eu vi algumas pessoas que estavam assistindo o jogo comentando que o Spalletti errou na escalação. E aí, no segundo tempo, ele corrigiu a escalação, a Itália melhorou, conseguiu empatar e quase empatar o jogo, né? E quase empatar a eliminatória. Eu não vi o jogo, se tiver alguém que viu aí no chat, pode comentar. Mas uma coisa bem interessante que vale a pena apontar sobre essa partida, cara, é esse gol aqui. Esse gol do Jamal Musiala, cara, que foi um gol estilo Trent Alexander-Arnold com o Origi, né? Sai um escanteio para a Alemanha. Todos os jogadores da Itália simplesmente esquecem que tem uma partida de futebol acontecendo, inclusive o Donnarumma. O que é que faz? O Gandula rola a bola pro Joshua Kimmich e o Kimmich, corner taken quickly, Musiala! Musiala faz o gol, cara. Esse aqui foi até mais palhaço, cara, porque no do Barcelona, pelo menos o Ter Stegen tava no gol ainda, né? Nesse daqui, cara, o Donnarumma, cara, sai um escanteio, o Donnarumma, ele sai andando assim, parecia que ele tava assim no Nirvana, ele esqueceu que tá rolando um jogo de futebol. Aí todos os jogadores já se reuniram ali para conversar, debater sobre o fim da temporada de Invincible, debater sobre o fim da temporada de Solo Leveling. Começaram a bater um papo e esqueceram que tem um jogo rolando de futebol, cara. Daí o Kimmich cobrou esse escanteio e o Musiala fez o gol, né? Obviamente, relembra bastante o gol da classificação do Liverpool contra o Barcelona, né? Em 2019, que é também assim que a defesa inteira do Barcelona dorme, o Alexander-Arnold bate o escanteio rapidinho, e daí o Origi faz o gol que elimina o Barcelona naquela ocasião. É realmente uma parada surreal, né, cara? O cara jogando pela Itália, mais alto nível do futebol de seleções, e os caras em conjunto, porque não é um cara, né? É uma bobagem coletiva. Tipo assim, a merda individual, o cara até releva. Agora, quando acontece uma merda coletiva, assim, do time inteiro se reunir e falar, vamos cagar aqui nessa porra, é realmente cômico, viu? E aí, quem sabe, talvez se eles não tivessem feito essa bobagem, talvez a Itália tivesse conseguido empatar a eliminatória. Mas não conseguiu, né? Não conseguiu. Tivemos também aí Espanha contra a Holanda, que proporcionaram mais um grande jogo, cara. Que eliminatória esse Espanha contra a Holanda, hein, cara? Não é surpresa, porque são dois bons times, né? A Holanda não chega a ser uma seleção tão brilhante quanto a Espanha, mas também tem um bom time, né? O Ronald Koeman faz um bom trabalho na seleção da Holanda. Tanto que eles quase chegaram a pegar uma final de Euro, né? Acabaram sendo eliminados ali pela Inglaterra na semifinal. E eles proporcionaram realmente uma eliminatória incrível, com 5-5 no agregado, 2-2 o jogo da ida, 3-3 o jogo da volta. Definição apenas nos pênaltis, né? Com a Espanha conseguindo eliminar a Holanda nos pênaltis. O Lamine Yamal perdeu uma das penalidades, né? Mas assim, zero surpresa. O Lamine Yamal é um garoto, tem 17 anos. Dá para esperar que o Lamine Yamal vai ser um bom batedor de pênaltis, né? Se ele fosse, beleza, seria mais uma coisa incrível aí, das várias coisas incríveis que o Lamine Yamal faz. Mas é natural que ele ainda não seja um bom batedor de pênaltis, né? Em compensação, ele fez um golaço durante o jogo, né? Porra, o Lamine Yamal é inacreditável, né, cara? Dá aquele cortezinho de letra, abre para a perna esquerda e finaliza ali, belo gol. O Memphis Depay também fez gol, né, como o pessoal tá lembrando. Ele sofre o pênalti e bate o pênalti, né? E quase que a Holanda consegue aprontar, mas não foi o bastante. E assim, a campeã da Eurocopa avançou para a semifinal da Nations League. Também tivemos a França eliminando a Croácia também nos pênaltis, né, cara? Dos 4 jogos, das 4 semifinais da Nations League,
3 foram pra prorrogação e 2 foram pros pênaltis, cara. Pra vocês verem aí o naipe da coisa. Todos os caras cansados, meio reta final de temporada, faltam 2 meses pra temporada acabar. E os caras têm que jogar uma prorrogação no meio da data FIFA é dose, viu, meu irmão? Eu não curto, não. Mas enfim, a França conseguiu buscar contra a Croácia, lembrando que a Croácia tinha vencido o jogo de ida por 2-0. A França conseguiu devolver o 2-0, né? Com 2 gols aqui, um do Olise e um do Dembélé. O gol do Olise foi um gol de falta, tá? Belo de um gol aí do jogador do Bayern de Munique. E nos pênaltis eles conseguiram a classificação aí para atual vice-campeão do mundo, cara. A França aí mais uma vez conseguindo avançar, né? A França é um time chatíssimo de você enfrentar em mata-matas, né? Muitas vezes a França não dá show, não dá espetáculo, não consegue ter um futebol tão envolvente que nem a Espanha, por exemplo, teve na última edição da Eurocopa, mas é fato que é uma seleção extremamente competitiva e está se mostrando ser mais uma vez aí avançando para o Final Four da Nations League. Eles que já venceram a Nations League, né, naquela final incrível contra a Espanha no San Siro, se eu não me engano, em 2021. E por fim, tivemos Portugal contra a Dinamarca. Esse jogo aqui foi louco, hein? Rapaz, esse jogo aqui foi o que eu assisti. Assim, provavelmente muita gente deixou de ver esse jogo porque os outros jogos talvez fossem mais atrativos, né? Seleções mais pesadas e tal. Mas esse Portugal e Dinamarca foi uma grande eliminatória, viu, cara? Uma grande eliminatória cheia de reviravolta, especialmente esse jogo da volta, né? O jogo da ida, a Dinamarca tinha vencido por 1-0. E para esse jogo da volta, Portugal precisava remontar, tava contando ali com a força da torcida no José Alvalade, com o Cristiano Ronaldo aí chamando a galera pro apoio desde antes do jogo, né? Parecia que Portugal ia conseguir até facilitar as coisas nessa partida aqui, porque logo no comecinho, cara, 3 minutos, eu tava pensando, cara, provavelmente a Dinamarca vai armar aquela retranca, e mesmo com Portugal não sendo um time brilhante, eu acho que a Dinamarca não vai aguentar segurar uma retranca contra Portugal, porque eles têm jogadores muito bons. E realmente parecia que eles também iam conseguir segurar por muito tempo, porque com 3 minutos de jogo já tinha tido um pênalti, né, cara? Um pênalti do Dorgu aqui, jogador do Manchester United, né? Agora, ele veio agora nessa janela de inverno. Um pênalti do Dorgu em cima do Cristiano Ronaldo, que o próprio bateu e o próprio errou. E assim, caras, esse pênalti do Cristiano foi muito estranho, porque ele bateu muito fraco, cara. Tipo, ele foi pra bola, ele fez 2 coisas que não é comum ele fazer em cobranças de pênalti. A primeira é dar uma paradinha. Eu não entendi porque que ele deu uma paradinha. Geralmente o Cristiano Ronaldo. Eu sempre falo aqui pra vocês: existem 2 tipos de batedores de pênalti. Existe o que desloca o goleiro e existe o cara que define o canto na cabeça dele e bate firme pra garantir que a bola vai entrar mesmo que o goleiro acerte. O Cristiano Ronaldo é do segundo tipo. Então, normalmente o Cristiano Ronaldo ele já tem na cabeça dele: eu vou bater lá, nesse canto. Ele corre e senta o pé e bate naquele canto. E na maioria das vezes, né? Ele consegue fazer o pênalti mesmo que o goleiro acerte o canto, porque ele bate com muita firmeza. Mas nesse pênalti aqui, me lembrou o pênalti dele. Vocês lembram contra a Eslovênia nas oitavas de final da Eurocopa? O Cristiano Ronaldo bate 2 pênaltis naquele jogo. Ele bate um pênalti durante o jogo, né? Que é o pênalti que ele perde, que o Oblak pega. E ele bate um pênalti na disputa de pênaltis. O pênalti que ele bateu na disputa de pênaltis foi assim. Ele correu, dá uma paradinha, espera, anda de novo, vai e bate. Aí hoje ele também bateu assim com essa paradinha, só que bateu muito mal, cara. Muito mal mesmo. Ele bateu fraquíssimo. E o Schmeichel nem precisou espalmar, cara. O Schmeichel simplesmente encaixou a bola e defendeu o pênalti aí do Cristiano Ronaldo. Valeu, Igor, mais um superchat. Bola no Leão e cruzamento para a área. Martins Boy, exatamente. Inclusive já puxando o seu gancho, né? A gente também pode incluir aqui a questão das escalações, ó. Começou o jogo com o Diogo Costa, Dalot, Rubem Dias, Inácio, Nuno Mendes, Bernardo Silva no meio-campo, Vitinha, Bruno Fernandes, Conceição e Leão abertos e o Cristiano Ronaldo por dentro. E como o Ivo falou, parecia que a estratégia do Roberto Martínez era spamar cruzamento no Cristiano Ronaldo, porque na maioria das jogadas que Portugal tinha pelos lados era assim, né, cara? Especialmente o Rafael Leão. Foi até um pouco esquisito ver assim. Tipo, não é surpresa o Rafael Leão jogar mal, porque ele tem jogado mal em Portugal, né? O Rafael Leão nunca conseguiu jogar bem na seleção Portugal, como a gente se acostumava a ver jogando pelo Milan. Só que uma característica dele que some totalmente na seleção é que ele tem a característica de cortar para dentro. O Rafael Leão, ele é um ponta que joga de pé trocado, ele tá na esquerda, ele corta para dentro para fazer a jogada por dentro, muitas vezes para finalizar ou então para criar alguma jogada. Só que, cara, hoje, especialmente hoje, o Rafael Leão, praticamente todas as jogadas ele dominou e tentou buscar o fundo para cruzar para a área.
E assim, eu acho uma pena você ver um jogador da característica do Leão, da qualidade de drible e de finalização do Rafael Leão, se limitar a ficar indo pro fundo e cruzando para a área. Uma estratégia que deu totalmente errado, né? Porque acho que em nenhuma dessas ocasiões ele conseguiu levar perigo e acabou sendo substituído na segunda etapa, né? Outra troca que ele fez foi colocar o Bernardo Silva no meio-campo, né? Ele sacou o João Neves, né? O João Neves que tinha jogado contra a Dinamarca no jogo da ida, mas acabou não dando certo. Portugal fez um péssimo jogo e aí ele decidiu fazer essa mudança, tirando o João Neves e mantendo aí o Vitinha e o Bruno Fernandes, né? E sinceramente, assim, o Bernardo Silva é outro cara que, assim como o Rafael Leão, não joga nada na seleção de Portugal e hoje ele fez um jogo bem discreto, tá? Nada demais, também não foi um jogo ruim, mas também não foi um jogo nada especial. Outra coisa que também vale a pena apontar. Isso aqui foi foda. Isso aqui é só uma brincadeira, tá? E quando o Cristiano Ronaldo foi bater o pênalti, o João Félix estava no banco, São Bete. Quando o Cristiano Ronaldo foi bater o pênalti, o Bruno Fernandes comemorou antes da batida e o Cristiano Ronaldo acabou perdendo o pênalti, cara. Isso aqui virou meio que uma trend, tá? Assim, vários jogadores começaram a fazer isso. Tipo, o cara vai bater, aí um brother lá atrás já comemora. E na maioria das vezes dá certo. Só que dessa vez não deu, cara. Cristiano Ronaldo acabou perdendo aí a segunda penalidade seguida em mata-mata que ele perde, né? A última tinha sido contra a Eslovênia. Daí hoje, nas quartas de final da Nations, ele voltou a perder uma penalidade aí importante para Portugal. Portugal conseguiu abrir o placar, apesar de... Eu não gostei de jogo de Portugal, tá? Eles conseguiram se classificar, mas eu não gostei. Acho que foi um jogo que Portugal caiu muito naquela, que é uma coisa que eu já tenho criticado nesse time do Roberto Martínez bastante, que é ter a posse de bola, ocupar o campo de ataque e não saber o que fazer com a bola, né? Porque para um time da característica de Portugal, que tem muitos jogadores bons, muitos jogadores de muita qualidade, é natural que Portugal tenha a posse de bola jogando em casa, enfrentando uma seleção muito mais fraca. Só que ter posse de bola e ocupar o campo de ataque não significa jogar bem. E Portugal estava ocupando o campo de ataque, tinha a posse de bola, mas não estava fazendo um bom jogo contra a Dinamarca. Eles acabaram conseguindo abrir o placar graças a um gol contra, né? Marcado pelo Anderson, um gol contra estúpido, né? O cara dá uma cabeçada simplesmente perfeita contra o próprio gol, né? Se não fosse... Se fosse o contrário, teria sido incrível, mas foi contra o próprio gol. Só que no segundo tempo, logo no comecinho do segundo tempo, né? A Dinamarca voltou bem melhor pro segundo tempo, diga-se de passagem, tá? Vale a pena pontuar isso. Eu não sei o que o Roberto Martínez fez no vestiário, mas ele conseguiu piorar a seleção do Portugal. Eles voltaram muito mal pro segundo tempo, os primeiros 10 minutos é um desastre, é uma chance atrás da outra para a Dinamarca, e eventualmente eles acabam conseguindo empatar o jogo com um gol de cabeça do Christensen, que foi basicamente igualzinho ao gol contra, cara. Se você pegar esse gol do Christensen e o gol contra e colocar lado a lado, é o mesmo gol. Cruzamento, vai aqui pro segundo pau, toque de cabeça lá no outro lado, é exatamente o mesmo gol, só que dessa vez foi a favor, né? Portugal conseguiu mais uma vez passar à frente do placar e empatar a eliminatória com o Cristiano Ronaldo dessa vez aparecendo, né, fazendo o gol, após o chutaço do homem, da máquina, Bruno Fernandes, ele que deve estar com problema na lombar de ter que ficar carregando problemas do Manchester United e da seleção de Portugal. O Bruno Fernandes acerta um chute espetacular de fora da área, o Schmeichel consegue fazer a defesa, mas ele joga a bola na trave e aí ainda tem o azar, né, porque o Schmeichel faz a defesa, a bola pega na trave, daí volta, bate no Schmeichel e sobra para o Cristiano Ronaldo. Daí o Cristiano Ronaldo joga ela para dentro do gol e mais uma vez empata a eliminatória. Não durou muito, porque, cara, esse jogo, quando eu dei pra vocês que esse jogo foi cheio de reviravoltas, eu não tô mentindo. Logo depois do gol do Cristiano Ronaldo, o nosso querido Rúben Dias, que não joga nada, ó. Faz tempo que o tal do Rúben Dias tá vivendo só de nome, hein? Acabou entregando aí uma paçocada bizonha na defesa. O Dorgu ali avançou pela esquerda, só fez rolar pro Christian Eriksen chegar colocando a bola pra dentro do gol, né? Parecia que era um jogo que Portugal tava destinado a ser eliminado, porque por mais que eles conseguissem buscar gols muitas vezes do nada, né? Tipo assim, se você for levar em conta, quem fez a melhor eliminatória do ponto de vista coletivo foi a Dinamarca. A Dinamarca foi muito mais time do que Portugal nessa eliminatória. Agora, cara, Portugal tem jogadores tão bons que eles conseguem, na base da empurrança, com essa qualidade dos jogadores, buscar os gols. E foi isso que fez com que Portugal conseguisse a classificação, né? O Francisco Trincão, atacante do Sporting, que o torcedor do Barcelona conhecem ele, né? Teve uma curta passagem ali pelo Barcelona. O Trincão entra no segundo tempo e consegue fazer o gol que empata a eliminatória. Isso ali, aos 85 minutos mais ou menos, o Trincão faz o gol de empate, que diga-se de passagem é um golaço, tá? A bola sobra ali pra ele
pega de primeira, uma baita de uma lapada na bola, leva o jogo para a prorrogação e na prorrogação ele faz o gol da virada e da classificação da seleção de Portugal. Dessa vez aproveitando um rebote, de novo rebote, né? Portugal se beneficiou dos rebotes aí nesse jogo. O Gonçalo Ramos, que entra no lugar do Cristiano Ronaldo, tá? Pouco antes dos 90 minutos acabar, o Cristiano Ronaldo fala para Roberto Martins que sentiu a coxa e pede para ser substituído. Daí o Gonçalo Ramos entra no lugar dele, finaliza essa bola, o Schmeichel mais uma vez dá rebote e o Francisco Trincão faz o gol da classificação. Ainda deu tempo do próprio Gonçalo Ramos fazer mais um golzinho ali no final, quando o jogo já tinha ido pro caramba, a Dinamarca já estava toda aberta, né? Ele faz um gol ali com a assistência do Diogo Jota, mas obviamente o grande herói da classificação foi o homem do bigode aqui, o nosso Francisco Trincão, que entrou muito bem, aí essa perna esquerda dele estava pra lá de abençoada, né? E assim Portugal conseguiu uma classificação muito dramática e muito mais complicada do que deveria ser pela diferença de força entre as duas equipes, né? Uma eliminatória mais preocupante do que qualquer coisa. Afinal de contas, Alemanha e Portugal é uma das semifinais da Nations League. E assim, eu nem preciso dizer para vocês que a Alemanha é muito mais forte do que a Dinamarca, né, cara? A Alemanha até passou de forma estranha hoje ali, abrindo 3-0 e tomando um empate de 3-3 contra a seleção da Itália, mas é fato que a Alemanha tem muito mais ferramentas para ameaçar uma equipe do que a Dinamarca tem. Inclusive a Dinamarca, cara, teve vários momentos no jogo que eu fiquei com a sensação de que, assim, cara, se fosse um time mais forte, com mais qualidade, Portugal tinha se lascado. Porque eles consideram muitas chances, inclusive antes da partida ir para a prorrogação, em uma das últimas bolas do jogo, Portugal dá mais uma entregada. Só que aí o atacante da Dinamarca, que tinha acabado de entrar, o cara todo duro, todo troncho, correndo parecendo uma Kombi desgovernada, acaba desperdiçando a chance. Então, assim, se fosse um time com mais qualidade, com essa eliminatória horrível que Portugal fez, cara, muito dificilmente eles tinham conseguido sobreviver. Porque já passaram pela Dinamarca por pouco, né? Tem que levar o jogo pra prorrogação e tudo. Contra a Alemanha acho que vai ser mais difícil. Lembrando que a Alemanha, na Euro, eles foram eliminados pela Espanha por muito pouco mesmo, ali com o Merino resolvendo ali com um gol de cabeça, e ainda com toda aquela polêmica do pênalti cometido pelo Marco Curelha, que não foi marcado pela arbitragem, né? Então, assim, vai ser um jogo muito difícil, muito duro. Eu não vou me recordar agora de cabeça, mas acho que o último grande confronto, assim, valendo alguma coisa que tinha tido entre Portugal e Alemanha, foi na fase de grupos da Copa 2014, né? Eu realmente tô tentando me lembrar aqui de cabeça, mas não tô me recordando de outro grande jogo entre Alemanha e Portugal de lá pra cá. Na fase de grupos da Copa 2014 eles se enfrentaram. A Alemanha meteu 4-0 em Portugal, inclusive a Alemanha tava com raiva de quem fala português naquela Copa, né? Que foi 4-0 em Portugal e 7-1 no Brasil, foi uma desgraça. Teve, bem lembrado, o pessoal tá lembrando no chat, eles se enfrentaram na fase de grupos da Euro 2020 também, né? Se não me engano, naquela ocasião o jogo terminou empatado em 1-1. A outra semifinal vai ser Espanha contra a França. Essa aqui é bem mais fácil de recordar, já que Espanha e França se enfrentaram um dia desse na semifinal da Eurocopa, né? Com a Espanha levando a melhor. Ó, o pessoal lembrou, eles se enfrentaram em 2006, ó, o Alisson Max lembrou, eles se enfrentaram em 2006, Portugal e Alemanha se enfrentaram em 2006 na disputa de terceiro lugar da Copa, né? Que a Alemanha cai para a Itália, Portugal cai para a França, daí na disputa de terceiro lugar, a Alemanha e Portugal se enfrentam. E na ocasião a Alemanha sai vitoriosa, né? Bem lembrado aí, valeu. Espanha e França se enfrentaram na semifinal da Eurocopa 2024. A Espanha se classificou com vitória de virada, né? Com esse moço aqui, esse tal desse Lamine Yamal fazendo um golaço na ocasião, né? Aquele gol absurdo dele, provavelmente até hoje é o maior gol da carreira dele por enquanto, né? A curta, mas já brilhante carreira do Lamine Yamal. E agora eles já vão voltar a se encontrar. Um jogo que também é quase que um El Clássico, né? Já que o principal jogador das duas equipes, um é do Barcelona e o outro é do Real Madrid. Esse aqui vai ser um senhor confronto com toda certeza. E a gente só tem data FIFA agora em junho, beleza? Ainda bem. Ainda bem. Eu acho que data FIFA seria bem mais interessante se ela fosse mais espaçada, né, cara? Eu detesto quando a gente tem aqueles meses seguidos de data FIFA, que tem ali setembro, outubro, novembro, nossa, é um pé no saco. 4 e 8 de junho aí as duas semifinais. Na verdade é o Final Four, né? Porque Final Four é jogo único, né? Então tem as semifinais de jogo único e aí depois a final.